Fala aí pessoal, beleza? E hoje o cenário é diferente, eu estou fora do meu home office e eu vim aqui para o Valley Forge. O Valley Forge ele é muito importante para os americanos porque nesse lugar aqui ficaram acampadas as tropas do general George Washington, que também foi o primeiro presidente dos Estados Unidos aí por 2 mandatos consecutivos. Ali atrás, ali eu vou mostrar para vocês, é a casa do George Washington, mas como está chovendo eu não vou até lá, vou voltar ali para cobertura ali já. O vídeo não é sobre história norte-americana. Esse vídeo é sobre dicas de entrevistas, dicas que funcionaram para mim. Eu vou revelar para vocês quais estratégias, como eu me preparei para todas as entrevistas que eu fiz no decorrer da minha carreira. Vou passar, claro, as dicas que funcionaram para mim. Então fica até o final desse vídeo que não tem nada a ver com história, mas está totalmente envolvido no contexto desse vídeo, tá bom? E se você quer aumentar o seu repertório e melhorar a sua abordagem para entrevistas, fica comigo até o final desse vídeo que eu vou dar todas as minhas principais dicas para realizar uma ótima entrevista. Mas antes, deixa eu me apresentar. O meu nome é Brúcio Fonseca, eu sou administrador, especialista em Business Intelligence, sou instrutor de Power BI, SQL e Python para análise de dados. Eu trabalho com análise de dados aqui nos Estados Unidos e eu criei esse canal para deixar você muito bem informado desse nosso universo da análise de dados. E se você quer aprender mais sobre a vida do analista de dados, o que faz, o que precisa para entrar na área, me acompanha que eu tenho muitas dicas aqui que eu utilizo no meu dia a dia, que funcionam para mim e eu gosto muito de vir aqui para compartilhar com vocês. Beleza? Então, bora para o vídeo. Vamos lá, pessoal. Dicas para uma boa entrevista de emprego. A primeira delas é estar preparado tecnicamente. Gente, eu estou vendo muita gente, muito post no LinkedIn, principalmente depois que o ChatGPT ficou disponível para todo mundo. Agora todo mundo escreve artigo, agora todo mundo tem proficiência em algo, mas quando você vai conhecer a pessoa, vai saber mesmo, a pessoa não domina aquele assunto igual ela demonstra dominar lá no LinkedIn. Isso acontece porque ela pega um título e pede para o ChatGPT escrever algo, pede uma ajuda, dá ali uma lapidada em alguns pontos e ela consegue ali fazer um post ali para chamar a atenção de outras pessoas. Qual que é o problema disso? O problema disso é quando não tem verdade nesse post. E isso, sinceramente, é algo que me incomoda muito, é algo que eu falo muito para meus alunos. Falo, ó, tenham verdade no que vocês estão postando, estejam preparados para uma entrevista de emprego tecnicamente. Então, eu diria que você conhecer as ferramentas de um analista de dados é o ponto inicial para você estar apto a participar de um processo seletivo, você aplicar para um processo seletivo. E essas ferramentas, pessoal, eu tenho falado para vocês desde o início do meu canal aqui, no começo de 2023, que são basicamente você ter domínio de Excel, SQL, Power BI, Python e também ter um contexto aí geral aí sobre o Business Intelligence e análise de dados. Você dominando bem essas ferramentas, principalmente o SQL e o DAX dentro do Power BI, com certeza você vai estar apto para qualquer entrevista de análise de dados. Então, pessoal, qual que é a minha dica? Tenha verdade no que você demonstra por aí. O que as pessoas estão vendo precisa refletir o que você é. É por isso que tem tanta vaga em aberto que você vai olhar lá, tem 1000 candidaturas. É muita gente desqualificada, com certeza. E sendo muito sincero com vocês, eu não aplico a uma vaga de emprego há muito tempo já. Porém, os recrutadores sempre estão falando comigo, perguntando se eu não estou disponível para um bate-papo e conhecer mais sobre alguma oportunidade de emprego que eles estão me oferecendo. E é claro, eu agradeço o contato sempre, mas falo para eles que eu não tenho interesse em mudar de empresa, eu estou muito bem, obrigado, mas que nesse momento não é interessante para mim. E o legal disso é que eu não precisei aplicar, eles veem que eu tenho capacidade técnica, eles olham o meu perfil e quando eles vêm abordar eu no LinkedIn, lá nas mensagens, eles já falam de alguns pontos ali que são interessantes para as vagas que eles estão procurando. Então eles falam, olha Bruce, principalmente Power BI, DAX, Python, SQL, eles sempre falam que vê que eu domino isso. Isso é muito legal.
claro, eu não aceito participar do processo, mas eu fico muito feliz, né? Afinal, quem não fica de estar sendo procurado para o mercado de trabalho, né? Com certeza isso dá uma satisfação muito bacana pra gente. E aí, pessoal, você dominou as ferramentas que eu falei para vocês, que eu falo desde o começo desse canal? O que você precisa fazer? Em vez de ficar procurando vagas de analista de dados, analistas de BI, comece a procurar por ferramentas dentro das vagas. Por exemplo, comece a procurar SQL, comece a procurar por Power BI, por DAX, por Python. Isso vai fazer total diferença para você. Por quê? Nós temos as áreas de negócios, elas também estão buscando profissionais qualificados para trabalhar com os dados dela. Então, você tem uma área de PCP lá na sua empresa, eu tenho certeza que o gerente quer alguém que saiba mexer em SQL, Power BI ou outra ferramenta de visualização. Ele quer alguém que consiga manipular e analisar as informações, porque hoje em dia todo mundo é data driven, todas as equipes são movidas, são orientadas a dados. Você não consegue, mesmo em um mercado muito bom, sobreviver se você não analisar informações. E essas áreas de negócios estão buscando profissionais qualificados para analisar dados. E se você pesquisar no LinkedIn, você vai ver que tem muito mais vagas de SQL, por exemplo, a palavra-chave é SQL, do que analistas de dados. Eu fiz uma pesquisa e até mostrei para os meus alunos esses dias numa live que a gente fez, mas era tipo assim, tinha 5.000 vagas de analistas de dados em aberto e tinham 70.000 vagas, pessoal, em aberto para SQL, isso no contexto do Brasil todo para as duas vagas, para as duas pesquisas que nós fizemos. Então, analista de dados tinha 5.000 e ferramenta SQL dentro da vaga tinha 70.000. E os títulos, os cargos eram os mais variados possível, analista de PCP, de logística, comercial, gerente, diretor, todo mundo pedindo pessoas com domínio no SQL, claro, outras ferramentas também. Então, pessoal, domínio nas ferramentas. E depois que você tiver domínio, comece a aplicar para vagas, porém comece a pesquisar vagas que utilizam as ferramentas que você tem o domínio. E com certeza isso vai ser um grande diferencial, porque vai aumentar muito o leque de vagas que você pode aplicar. E eu vou ser bem sincero, pessoal, hoje em dia eu prefiro muito mais trabalhar em áreas de negócios do que trabalhar em uma área assim que é totalmente BI, uma área assim com cargo exatamente de analista de dados, por exemplo. E eu sou um exemplo disso, porque apesar de ter Data Analyst Manager como cargo, eu sou totalmente focado em uma área de negócios. Eu respondo diretamente para um CFO, que responde para uma divisão, então eu tenho que dar suporte para todos esses gerentes, diretores, vice-presidentes dessa divisão que eu trabalho. Ou seja, eu utilizo a minha habilidade técnica para ajudar o pessoal do business, beleza? E isso com certeza é muito valioso, pessoal, porque eles precisam de pessoas com esse know-how em análise, manipulação, visualização, transformação, compartilhamento de informações, beleza? Pessoal, terceira dica, pessoal, e é polêmica, porque os gestores odeiam ouvir isso. E é claro que é uma coisa que eu sempre assim evitei de conversar com gestores, porém é uma coisa que precisa ser dita. Entrevista é prática, pessoal. Você vai falar com um gestor, por exemplo, você precisa estar preparado para a entrevista. E como você se prepara para a entrevista? Fazendo mais entrevistas, pessoal. E é por isso que os gestores não gostam quando eu falo isso. Eles não gostam que eu oriente, que eu sugira que os funcionários deles façam, participem de entrevistas para outras empresas ou setores. Então isso é muito polêmico e com certeza é algo que eu evito falar, mas é algo que com certeza vai te ajudar, pessoal. Quanto mais entrevistas você fizer, mais você vai estar preparado para quando realmente precisar fazer uma entrevista importante. E qual é o melhor momento de fazer entrevistas? Quando você está empregado, pessoal. Quando você está empregado, você não vai com aquele nervosismo de eu preciso passar, meu Deus, e se. Você já vai de peito estufado, fala, eu estou empregado. Se a empresa quiser me contratar, ela vai ter que me oferecer mais benefícios. Então, é o melhor momento quando você está empregado e por isso gera polêmica, por isso os gestores não gostam de ouvir isso. Eles não gostam dos funcionários deles buscando vagas em outras empresas. E pessoal, vamos ser bem sinceros, se você encontrar uma vaga melhor, uma posição, algo que seja melhor para você,
por que não aproveitar e fazer uma mudança de direcionamento na carreira, de empresa, por exemplo? Isso não tem nada demais e eu vejo muito mais melindre no Brasil do que aqui nos Estados Unidos, por exemplo. Aqui não tem aviso prévio e não tem multa contratual. Você pode pedir demissão e parar de trabalhar na empresa hoje e a empresa pode mandar você embora e te pagar apenas os dias trabalhados que ela está te devendo. E eu, sinceramente, eu gosto muito dessa cultura. Eu acredito que ela é muito mais positiva para ambas as partes e eu acredito também que isso incentiva a empresa a reter melhor os funcionários, porque ela sabe que a partir do momento que um bom funcionário não está satisfeito, ele pode encontrar outra empresa e ir para um novo desafio sem problema nenhum. Então, as boas empresas, as grandes empresas aqui, elas sempre tentam reter melhor os funcionários delas, beleza? Pessoal, outra dica que eu gostaria de falar para vocês é: crie um roteiro, vá para uma entrevista, então vá preparado para ela. O que você vai fazer? Você vai criar uma ordem cronológica de eventos e fatos que aconteceram na sua carreira e também na sua vida acadêmica e você vai relacionar esses pontos com o que seria interessante para a empresa ou para a vaga, pessoal. Ou seja, tudo que você disser precisa ser intencional. Você precisa querer que aquela mensagem que você quer passar, ela atinja a pessoa ou a sua audiência, a pessoa que você vai estar fazendo a entrevista. Ou então qualquer coisa que você for falar ou fazer precisa ser exatamente intencional. E é por isso que eu falo que você precisa se preparar para uma entrevista. Você precisa criar um roteiro, escrever, desenhar os principais tópicos e fazendo isso, com certeza você vai ter um aproveitamento melhor e com certeza um resultado melhor, pessoal. Isso, claro, foram coisas que ninguém me ensinou, ninguém me passou dicas assim de criar um roteiro, mas eu vi que fazendo isso eu tinha um sucesso maior, eu tinha um melhor resultado nas entrevistas que eu fazia. Então eu fui aprendendo, fui guardando isso durante o tempo e eu estou compartilhando isso com vocês agora. Então tudo que você vai falar, fazer, precisa ser intencional. A mensagem que você quer passar, ela precisa ser preparada com antecedência para que você possa transmitir com clareza para a sua audiência, no caso, o entrevistador. Galera, ó, começou a chover aqui, então foi bom eu ter ficado embaixo aqui dessa estação de trem aqui, porque eu tentei gravar ali bem na frente da casa do George Washington mesmo, e não deu muito certo, começou a dar uns pingos ali, eu falei, vai danificar o equipamento, e aí eu vim para cá, e eu também estava com a Amora, né, minha cachorra, e ela começou a latir, e tá frio aqui, né? Eu precisei levar ela embora e voltar aqui pra gente continuar esse vídeo. E como aqui é um lugar turístico, né? Então tem algumas pessoas, né? Então tem um menino falando ali, brincando, né? Ouvindo música alta. Então vocês me desculpem se tiver algum barulho assim que é diferente lá do meu home office, tá bom? Mas eu estou fazendo esse vídeo aqui para ver se eu consigo mudar um pouco aí o clima e que fique algo um pouco mais espontâneo também, beleza? E agora, pessoal, por último, mas não menos importante, a minha última dica, pessoal, é o contexto, onde estava relacionado ao fato de eu estar aqui no Valley Forge, que é um lugar histórico aqui, né? Então, por que eu vim aqui? Por que eu tive a ideia de relacionar esse vídeo, esse assunto de entrevistas aqui com o Valley Forge? Basicamente porque o Valley Forge, ele é um lugar histórico e ele é muito importante para os americanos, muito importante aqui para a região da Filadélfia. E as pessoas vêm dos Estados Unidos e até fora dos Estados Unidos todo aqui para conhecer o Valley Forge, para conhecer a casa do George Washington, para conhecer tudo que envolve aqui o contexto, que é a importância da liberdade dos americanos em relação aos ingleses. Eles vieram aqui, acamparam aqui, treinaram os exércitos aqui e foram para as batalhas para ser livre da Inglaterra. Eles se prepararam aqui. Então, aqui é um lugar muito importante. Por que eu estou falando tudo isso? Não é aula de história, né? Bom, eu estou falando tudo isso, pessoal, porque quando eu apliquei para a vaga, eu tinha todo o preparo técnico, eu vi que eu tinha fit para a vaga, eu apliquei sabendo que eu podia ocupar aquela posição. Aí eu me preparei, eu criei o meu roteiro, eu li muito bem o enunciado da vaga para entender o que o gestor estava buscando e eu criei o meu roteiro ali relacionando a minha história, a minha vida acadêmica, as minhas capacidades técnicas ali com o que o gestor queria, criei a minha historinha ali, estava preparado, fiz a aplicação
E um ponto muito importante, e é por isso que eu deixei por último, e as pessoas negligenciam esse ponto, que é você conhecer a história da empresa, saber a importância da empresa para o local que ela atua e a importância do local para toda a nação. E foi isso que eu fiz, e por isso que eu estou contando isso, porque eu ia fazer uma entrevista, se eu não me engano, segunda ou terça-feira, e eu recebi essa notícia numa quinta ou sexta-feira, algo assim, faz quase 2 anos, eu não lembro. E aí o que eu fiz? Eu passei o final de semana todo estudando sobre os Estados Unidos, mas não ia dar tempo de ler tudo isso, né? Porque se fosse ler, leitura tem muito detalhe. Então eu peguei algumas séries lá no History, no Discovery Channel, e fiquei aprendendo ali sobre a história dos Estados Unidos, como que foi a guerra, sobre o general George Washington. Então, para mim, quando eu vi esse lugar aqui, falei, nossa, aqui é a casa do George Washington. E é muito legal você ver um lugar histórico. Acredito que para nós brasileiros é igual em qualquer lugar histórico, ali onde viveu Dom Pedro, a família dele, a família real e por aí vai. Então, aqui morava o George Washington. E eu aprendendo sobre o George Washington, sobre as tropas, sobre as colônias americanas, que depois viraram Estados Unidos da América, que batalharam as estratégias que eles utilizavam, porque eles não tinham um exército tão grande igual da Inglaterra, né? E eles declararam a independência, e a primeira constituição foi aqui na Filadélfia, que é bem pertinho daqui mesmo. Então, aqui é um lugar muito histórico e é muito importante para os americanos. E eu comentei que eu conhecia, que eu gostava de história americana. Claro que eu já conhecia antes, né? A gente aprende isso na escola. Mas eu aprender um pouco mais nesse final de semana, que na verdade foi sábado e domingo, o dia todo, consumindo tudo que era informação sobre a importância aqui da região para os Estados Unidos e também aprendendo mais sobre a empresa, deixaram o meu gestor e a mulher do RH muito mais tranquilos para me trazerem para cá. Eles falaram que eu sabia onde eu estava indo, eu sabia o que eu queria. E eu demonstrando isso para eles, pessoal, eles se sentiram mais seguros. Eles falaram, pô, mas será que o cara vai se acostumar aqui, né? E eu comentei com ele que a nossa cultura de brasileiros, ela é muito baseada na cultura americana, que nós assistimos os mesmos filmes, que nós consumimos os mesmos produtos e que nós vivemos de uma forma muito parecida. O Brasil sempre tenta ser uma cópia dos Estados Unidos. E isso, pessoal, isso soou muito positivo durante a entrevista com eles. Eu com certeza ganhei muitos pontos e deixei eles tranquilos nesse aspecto. E para validar essa informação, eu conversei com a moça do RH e ela falou assim, Bruce, quando você falou de história norte-americana, da guerra, da primeira Constituição, do sino rachado, que tem lá na Filadélfia, que é o símbolo da independência dos Estados Unidos, eles falaram assim, ele sabe o que quer. Então foi super positivo. Então por que eu estou falando tudo isso? Por que eu vim aqui? Por que eu misturei esse contexto? Porque você precisa saber onde você está pisando. Você vai fazer uma entrevista na empresa, além de todo esse conhecimento que você tem, você ainda precisa demonstrar que você conhece a empresa. Pessoal, isso gera conexão. Então o fato de eu estar aqui é para falar para vocês, além do conhecimento técnico, se preparar, fazer entrevistas, coisa e tal, você precisa gerar conexão com o seu recrutador. E com certeza você aplicando essas técnicas, essas dicas, né, esses insights que eu trouxe aqui para você, isso vai te dar um resultado muito melhor nas entrevistas. E se você já fez entrevistas e utilizou essas mesmas estratégias, comenta aqui embaixo para eu ouvir que realmente dá certo, ou será que dá certo só para mim? Porque eu sempre compartilho essas dicas e as pessoas ficam, puxa Bruce, eu não fazia assim, vou começar a fazer. E pessoas que começaram a fazer e começaram a trazer feedbacks positivos dessa abordagem aí, de você buscar se conectar aí com o seu recrutador. Isso com certeza vai ser muito valioso. E se você quer as minhas dicas para ir bem em uma entrevista de inglês, eu vou deixar um card em algum lugar aqui para você aumentar o seu repertório e se sentir mais seguro quando for falar em inglês com um recrutador. Entrevista em inglês também é uma questão de estratégia, então não perca essa oportunidade, beleza, pessoal? E pessoal, essas foram as minhas dicas de como ir bem, como ter um melhor aproveitamento nos processos seletivos que vocês participam. Claro, baseado na minha experiência. Se você não concorda com algum ponto, por favor, fique totalmente à vontade para comentar aqui. E se você quiser contribuir com mais dicas, mais pontos de vista, por favor,
comente aqui, eu vou ficar muito feliz em poder ler o seu feedback e responder o seu comentário, dizendo se eu concordo ou não, não é mesmo? E sempre explicando o motivo daquele meu ponto de vista, que a minha ideia é sempre explicar o porquê dos porquê, por que eu tomo aquela decisão, por que eu tenho aquela abordagem. Essa é sempre a minha ideia. Com certeza, pessoal. Não deixa de curtir, compartilhar, se inscreva aqui no canal, deixa um comentário qualquer aqui, porque eu vou ficar muito grato com a sua inscrição e com o seu curtir, porque isso é o pagamento que eu recebo por esse trabalho que eu faço aqui com vocês. Meu muito obrigado, até a próxima. Acompanhe aqui o meu vídeo de como ir bem em uma entrevista de inglês, que eu vou deixar em algum lugar aqui, ó, porque eu ainda estou aprendendo a trabalhar com o YouTube aqui, beleza? Muito obrigado, até a próxima. Tchau, tchau.